Nunca vou esquecer o som do choro que me atravessou a alma naquela manhã. Era meu bebê, recém-nascido, nos braços da minha sogra, que me olhava como se estivesse prestes a cometer algo monstruoso. Eu estava no banheiro, tentando apenas tomar um banho rápido depois de uma noite sem dormir, e quando voltei, meu filho tinha desaparecido. A porta do quarto estava entreaberta, e ela se sentava na cadeira de balanço com aquele sorriso frio, segurando meu bebê como se fosse propriedade dela. Eu gritei, e meu coração quase parou. Ela não me entregou meu filho imediatamente. Em vez disso, seus olhos brilhavam com uma excitação que eu jamais imaginei ver em alguém da família. Nos primeiros segundos, fiquei paralisada. A sensação de impotência, de perder meu próprio filho sem nem ter uma chance de reagir, era uma ferida viva que pulsava em cada parte do meu corpo. Tentei alcançar a criança, mas suas mãos estavam firmes, e a expressão de prazer perverso no rosto dela me congelou a alma. Eu estava diante de alguém que havia perdido completamente o juízo, e naquela fração de tempo, percebi que o mundo que eu conhecia estava desmoronando. Antes disso, minha sogra sempre foi sorridente e aparentemente afetuosa com todos. Ela preparava bolos, lembrava datas de aniversário, parecia a típica matriarca de novela. Mas havia momentos sutis que eu ignorava, o jeito como ela enrolava os olhos quando eu falava com meu marido sobre alguma decisão importante. Os comentários velados sobre minha capacidade como mãe, os sorrisos falsos quando algo saía errado. Pequenos sinais que eu sempre justificava como mania de controle, nunca imaginei que iriam culminar naquela manhã devastadora. Lembro da primeira vez que percebi que ela tinha um lado tóxico. Foi quando estava grávida, e ela insistiu para me ajudar a escolher o berço, mas acabou criticando cada detalhe que eu escolhi. Não, isso não combina com a casa, disse, olhando-me de cima para baixo, enquanto eu tentava apenas ser uma mãe cuidadosa. A sensação de inadequação começou ali. Depois vieram as indiretas constantes, sobre meu peso, sobre minha família, sobre minha carreira. Eu sorria, tentava ser paciente, sempre acreditando que ela tinha boas intenções. Mas cada gesto de afeto verdadeiro da minha parte, cozinhar para ela, elogiar sua roupa, mostrar atenção aos netos, era ignorado ou desmerecido. E isso começou a corroer a minha segurança emocional. Com o tempo, os pequenos abusos foram crescendo. Comentários se transformaram em manipulações, manipulações em ameaças veladas, e ameaças em atitudes que afetavam minha vida diretamente. Ela começou a se aproximar do bebê de forma possessiva, decidindo quando ele poderia ser alimentado, quando dormir, até o que eu podia vestir nele. Eu percebi que meu direito de mãe estava sendo questionado em silêncio, mas nada se comparava àquele momento em que me vi privada do meu filho por completo. Naquela manhã, minha sogra não apenas cruzou limites, ela destruiu uma linha que eu nem sabia que estava traçada. O ato dela foi silencioso, rápido, calculado, mas no olhar dela havia uma intenção clara, mostrar que eu não tinha poder ali. Aquela sensação de perda instantânea me fez sentir como se todo mundo tivesse desabado. Enquanto eu chorava, gritando e implorando, ela simplesmente balançava o bebê, como se estivesse me testando, como se quisesse ver até onde eu iria antes de ceder. Minha mente começou a lembrar momentos anteriores da infância do meu marido, quando ele contava como a mãe dele podia ser cruel e manipuladora. Agora tudo fazia sentido. As histórias de infância, as pequenas humilhações escondidas atrás de sorrisos falsos, os castigos velados, não eram coincidência. Aquela loucura não começou comigo, ela sempre existiu, mas agora tinha um alvo claro, meu bebê e eu. O silêncio que se seguiu após meus gritos foi aterrador. O bebê começou a se acalmar, e isso só intensificou a sensação de impotência. Eu queria arrancá-lo das mãos dela, mas meu corpo não respondia, meu coração parecia quebrado em 1000 pedaços. A presença dela preenchia o quarto, e eu sabia que qualquer movimento em falso poderia desencadear uma reação imprevisível. Eu precisava agir, mas o quê? Chamar meu marido parecia óbvio, mas e se ele não acreditasse? E se ele defendesse a mãe dele, como sempre fez com pequenas confusões do passado? A raiva misturava-se ao desespero. Eu nunca me senti tão vulnerável, tão exposta, tão ameaçada na vida. E naquele instante, enquanto observava minha sogra me desafiar silenciosamente, eu soube que a vida como eu conhecia tinha acabado. A mulher sorridente que um dia eu respeitei tinha desaparecido, substituída por alguém capaz de tudo, sem limites, sem empatia, sem amor. Alguém que agora segurava meu bebê como se ele fosse um troféu de poder. Aquela manhã destruiu meu senso de segurança,
mas também acendeu algo dentro de mim, uma determinação feroz de não permitir que aquele controle absoluto continuasse. O problema é que eu ainda não tinha ideia do quão longe ela estava disposta a ir. Nos dias que se seguiram, percebi que aquela manhã não foi um acidente isolado. Minha sogra havia encontrado uma forma de me sufocar sem que ninguém ao redor percebesse. Cada visita ao meu apartamento se tornava uma prova de paciência e tensão. Ela chegava com seu sorriso ensaiado, carregando sacolas de roupas para o bebê, oferecendo conselhos não solicitados, e eu me via obrigada a engolir cada palavra, mesmo sentindo meu sangue ferver. Meu marido, cego pelo amor filial, não via o perigo. Ele ria das reclamações sutis que eu fazia sobre o comportamento da mãe, dizendo que eu estava exagerando. Ela só quer ajudar, não leve tão a sério, repetia como se fosse mantra. Mas eu sabia que não se tratava de ajuda. Cada gesto dela tinha um objetivo oculto, uma tentativa de estabelecer controle sobre mim e sobre a vida do nosso filho. Ela começou com pequenas manipulações, decidia o que ele vestiria, que tipo de brinquedo era apropriado, e até a hora de alimentá-lo. No início, eu achava que podia negociar, que pequenas concessões preservariam a paz. Mas a verdade era que cada concessão apenas a encorajava. Ela observava minhas reações, aprendendo meus limites, medindo meu medo. Logo, veio a primeira humilhação pública. Fui convidada para um almoço em família e, sem avisar, ela trouxe o bebê e começou a me instruir diante de todos sobre como segurá-lo, como alimentá-lo, até mesmo como falar com ele. Cada palavra que eu dizia era corrigida, cada gesto era criticado. Sentia todos os olhares sobre mim, alguns curiosos, outros claramente julgando. Eu tentava sorrir, mas cada sorriso era uma máscara pesada, escondendo a raiva e a vergonha que queimavam dentro de mim. Com o tempo, suas ações tornaram-se mais invasivas. Ela se oferecia para ficar com o bebê por horas, alegando que eu precisava descansar, enquanto planejava atividades que me isolavam ainda mais. Quando eu chegava para buscar meu filho, encontrava-o exausto, às vezes chorando, e ela me olhava como se dissesse: "Viu? Não consegue cuidar dele sozinha." Era um jogo de manipulação constante, e eu me sentia cada vez mais impotente. A escalada do abuso emocional trouxe também o medo físico. Em uma tarde, ela segurou o bebê no colo e se aproximou da janela para mostrar a vista do apartamento, brincando de forma inocente com o medo que me consumia. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, e por um instante senti que poderia perder meu filho para sempre se eu não reagisse. Mas naquele momento, percebi que qualquer confronto direto poderia desencadear algo ainda mais perigoso. Memórias de minha própria infância começaram a emergir, as lições sobre paciência e controle que minha mãe me ensinou. Os pequenos gestos de afeto que equilibravam a dureza do mundo. Comparava essas lembranças com a realidade presente e sentia um contraste doloroso. Eu queria proteger meu filho de qualquer forma, mas a pessoa que deveria ser minha aliada, meu marido, estava mais próxima da mãe dele do que de mim. As noites eram as piores. Eu acordava constantemente, verificando se o bebê estava seguro, se ele respirava, se minha sogra não havia decidido invadir o quarto ou interferir em algum momento. A tensão corroía meu sono, minha saúde e minha confiança. Comecei a notar sinais de ansiedade que nunca haviam existido em mim. Cada toque dela no bebê, cada sorriso calculado, era uma pequena explosão de terror emocional. E então veio o ponto sem volta. Uma tarde, ela insistiu em levar o bebê para uma visita rápida, à casa de uma amiga, dizendo que eu precisava de um descanso. Confiante de que seria breve, concordei. Horas depois, recebi uma mensagem vaga: "Ele está bem, mas precisa de tempo longe do estresse." Meu coração disparou. Liguei para ela, e a resposta foi evasiva, quase zombeteira. Quando finalmente cheguei à casa dela, encontrei o apartamento vazio de meus móveis pessoais, enquanto ela exibia meu filho em uma varanda, sorrindo para vizinhos que começaram a se reunir, curiosos como se fosse um espetáculo. O choque de ver meu filho usado como troféu público, combinado com o desprezo em seu olhar, foi devastador. Eu senti uma mistura de raiva, medo e desespero que quase me paralisou. Naquele momento, percebi que ela não tinha mais limites, que qualquer barreira que eu pudesse colocar já havia sido destruída. Era um jogo cruel de poder, e meu bebê era o prêmio. Os dias seguintes foram marcados por tentativas desesperadas de proteger meu filho, conversas tensas com meu marido, que agora começava a perceber o comportamento extremo da mãe, e estratégias silenciosas para retomar o controle. Cada interação com minha sogra era uma batalha de nervos,
onde um sorriso ou um gesto errado poderia desencadear uma crise. Apesar de todo o caos, algo dentro de mim começou a mudar. A raiva se transformou em determinação. Eu percebi que precisava documentar tudo, guardar provas, preparar-me para agir de forma que garantisse a segurança do meu filho. A sensação de impotência começou a ceder lugar a um plano silencioso: não permitir que aquele controle absoluto continuasse, não importa o que fosse necessário. Não havia mais como fingir que tudo estava sob controle. Minha sogra havia cruzado todas as linhas possíveis e naquele dia, a sensação de que algo irreversível aconteceria tomou conta de mim. Eu estava preparando o bebê para uma consulta de rotina, tentando manter a calma, quando ouvi o som que congelou minha alma, passos pesados subindo a escada. Antes que pudesse reagir, a porta do meu apartamento foi aberta com força, e lá estava ela, minha sogra, os olhos brilhando de uma excitação assustadora, com as mãos prontas para agarrar meu filho. O choque foi imediato. Eu tentei bloquear a porta com meu corpo, mas ela empurrou com uma força desumana. O bebê começou a chorar desesperadamente, sentindo minha tensão e a agressividade da situação. Eu gritei, meu grito ecoou pelo prédio, mas ninguém parecia ouvir. A vizinhança estava silenciosa, indiferente ou talvez assustada demais para intervir. Em segundos, senti a frustração dela se transformar em uma violência latente. Ela arrancou meu filho dos meus braços com um movimento rápido, quase derrubando-nos ambas no chão. O coração disparado, eu tentei agarrá-lo novamente, mas ela se afastou, rindo de forma quase sádica. A criança chorava, e cada soluço parecia cortar minha própria garganta. Eu estava em choque, sem saber se minha força física seria suficiente para enfrentá-la. A raiva se misturava ao medo, uma adrenalina brutal me mantendo alerta. No momento seguinte, ela saiu correndo pelo corredor, segurando meu filho com firmeza. Eu corri atrás, gritando por ajuda, mas ninguém apareceu. As portas do prédio pareciam se fechar como em câmera lenta, e eu me sentia isolada em um pesadelo real. Ela bateu a porta do elevador, empurrou os botões com pressa, e antes que eu pudesse alcançar, o elevador começou a subir. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu batia nas portas de vidro, implorando para que ela parasse, mas nada detinha. Quando finalmente o elevador desapareceu do meu campo de visão, senti um vazio que atravessava minha alma. Eu estava sem meu bebê, impotente diante da insanidade da mulher que jurou amar e proteger sua família. Meu marido chegou minutos depois, correndo, mas já era tarde. Ele me envolveu nos braços, e juntos, percebemos que aquela situação ultrapassava qualquer discussão ou ameaça anterior. Isso era um crime em andamento. As consequências desse ato se espalharam rapidamente. A vizinhança, antes apenas curiosa, começou a murmurar. O prédio inteiro parecia estar comentando sobre a loucura que havia acontecido. E mesmo sem detalhes, a reputação da minha sogra começou a ruir como um castelo de cartas. A polícia foi chamada, mas até que pudessem agir, ela já havia se tornado uma figura quase lendária de terror local, a sogra que sequestrou seu próprio neto. As memórias de sua bondade aparente agora eram apenas ilusões, ecos distantes de uma pessoa que nunca existiu de verdade. Lembrei das primeiras vezes que me ofereceu ajuda, presentes, bolos, pequenas atenções, e percebi que tudo havia sido calculado. Parte de um plano para ganhar confiança e estabelecer controle absoluto. Cada gesto afetuoso dela escondia uma intenção sombria, e agora tudo estava claro. Na delegacia, enquanto prestava depoimento, meu corpo ainda tremia. O bebê foi encontrado mais tarde, ileso fisicamente, mas emocionalmente afetado pelo trauma do sequestro. A polícia relatou a audácia da sogra, o planejamento silencioso e a frieza com que ela executou o ato. Ela foi detida temporariamente, mas enquanto esperávamos as formalidades legais, o caos social continuava. Meu marido, dividido entre a mãe e nossa família, lutava para compreender como alguém que conhecíamos tão bem poderia se tornar tão perigosa. Os dias seguintes foram marcados por julgamentos públicos e privados. Na comunidade, alguns nos apoiaram, outros sussurraram fofocas, questionando se eu realmente estava exagerando, se havia provocado a situação de alguma forma. A sociedade, com sua facilidade para julgar sem conhecer a profundidade do horror, trouxe mais dor. Mas no fundo, tudo isso parecia irrelevante diante do trauma que havíamos vivido. Durante o julgamento inicial, documentos e depoimentos antigos começaram a surgir, revelando comportamentos perturbadores de minha sogra desde a infância do meu marido.
Histórias de manipulação, humilhação e pequenas agressões começaram a pintar um quadro de décadas de toxicidade cuidadosamente escondida. Descobri que ela sempre foi capaz de extremos, mas ninguém fora da família sabia. O choque de perceber que eu estava lidando com uma pessoa perigosa há tanto tempo foi esmagador. E então, entre o caos, surgiram os primeiros sinais de uma calmaria aparente. Ela começou a escrever cartas de arrependimento, enviando mensagens indiretas, tentando explicar ou justificar seus atos. Era uma tentativa de reintegração, mas eu não conseguia confiar. Cada palavra, cada gesto dela, era cuidadosamente calculado, e eu percebia que a linha entre redenção e manipulação ainda era tênue. Mesmo presa ou afastada, ela continuava a exercer influência, mostrando que a queda física não significava o fim do controle psicológico. Meu filho e eu estávamos seguros, mas a sensação de alerta constante permanecia. Cada ligação, cada carta, cada mensagem nas redes sociais era uma pequena prova de que o perigo não havia desaparecido completamente. E então, algo inesperado aconteceu, um gesto de bondade real. Ela enviou uma carta detalhando a preocupação com o bem-estar do bebê, incluindo informações práticas que poderiam ajudar na recuperação emocional da criança. Pela primeira vez, percebi uma intenção genuína, um momento em que sua obsessão parecia ser substituída por cuidado, embora ainda envolto em manipulação e expectativa de controle. Eu não sabia se podia confiar, mas senti algo que não esperava, uma pontada de esperança de que, com limites claros, talvez fosse possível coexistir de forma segura, sem mais violência. Mas essa esperança vinha acompanhada de um medo constante, e da consciência de que o pior ainda poderia acontecer. A prisão da minha sogra não trouxe apenas alívio, trouxe uma tempestade de emoções conflitantes que eu jamais havia imaginado sentir. Ver a mulher que havia destruído semanas de paz com um ato de insanidade atrás das grades foi surreal. A mídia local rapidamente pegou o caso, transformando-a na figura vilã do bairro, a sogra que sequestrou seu próprio neto. Fotos dela, sorrindo de forma perturbadora, acompanhadas de manchetes sensacionalistas, foram compartilhadas em grupos de vizinhos e redes sociais. Cada comentário, cada julgamento público, amplificava a sensação de que o mundo tinha finalmente notado o que eu sabia há meses. Ela não era apenas controladora, era perigosa. No tribunal, a exposição foi devastadora. Testemunhos de vizinhos, funcionários do prédio e amigos próximos detalharam suas atitudes obsessivas, revelando um histórico de manipulação que se estendia por décadas. Antigos episódios de humilhação de familiares e conhecidos vieram à tona, mostrando que sua toxicidade era uma constante, e não um surto isolado. Meu marido, que antes hesitava em enxergar a gravidade da situação, estava agora ao meu lado, confrontando a verdade dolorosa. A mãe dele havia causado danos reais e irreversíveis. As consequências sociais foram igualmente intensas. Pessoas próximas à família começaram a se afastar, não por medo, mas por perceberem a extensão da loucura e da violência emocional. Fofocas e julgamentos, antes apenas murmúrios discretos, se transformaram em conversas abertas, olhares de desaprovação e afastamento. Era como se, de repente, o mundo tivesse decidido me proteger de forma coletiva, reconhecendo que a ameaça era real. Apesar disso, a sensação de vazio permanecia. A calmaria era quase assustadora. A ausência dela deixava um silêncio inquietante no apartamento, um espaço antes preenchido por tensão, agora apenas pela lembrança do trauma. Ao mesmo tempo, comecei a perceber as marcas profundas que o abuso deixou em mim e em meu filho. Ele estava fisicamente são, mas emocionalmente frágil. O trauma do sequestro e da humilhação pública ainda ressoava em seus choros repentinos, nos pequenos medos e nas noites sem dormir. Eu me vi lutando não apenas para recuperar a normalidade, mas também para reconstruir um senso de segurança que havia sido destruído em questão de horas. Cada gesto meu era pensado para reforçar confiança e proteção, tentando apagar o medo que a presença da minha sogra havia instalado. Enquanto isso, minha sogra, mesmo presa, não desapareceu completamente. Ela começou a enviar cartas indiretas e mensagens curtas pelo advogado, tentando justificar suas ações, alegando arrependimento e amor pelo neto. Havia algo perturbador na maneira como escrevia, uma mistura de sinceridade e manipulação que me fazia questionar minhas próprias percepções. Cada carta era lida com cuidado, cada palavra analisada, sempre mantendo distância emocional e vigilância. A sensação de que qualquer descuido poderia abrir portas para novos conflitos permanecia constante.
Entre essas cartas, uma surpresa surgiu, um gesto altruísta genuíno. Em uma das mensagens, ela detalhou informações sobre o desenvolvimento do bebê, dicas de cuidados emocionais e até orientações para lidar com os efeitos do trauma. Pela primeira vez, havia um traço claro de preocupação que não parecia envenenado por controle. Esse gesto deixou-me perplexa. Seria isso um verdadeiro começo de mudança, ou apenas mais uma forma de manipulação, agora disfarçada de bondade? Enquanto lidávamos com as repercussões legais, começamos a reorganizar nossa vida. Meu marido e eu estabelecemos limites claros para qualquer contato futuro, incluindo visitas supervisionadas e comunicação mediada pelo advogado. Essa estrutura rígida trouxe uma sensação de segurança parcial, mas também um lembrete constante do quão perto tínhamos estado do desastre total. Cada decisão sobre a rotina do bebê era tomada com cautela, com consciência de que a vigilância nunca poderia relaxar completamente. Foi nesse período que descobri alguns segredos antigos da família. Documentos, cartas antigas e memórias compartilhadas por parentes distantes revelaram um padrão preocupante. A sogra sempre fora manipuladora e possessiva, mas havia conseguido esconder sua natureza por anos atrás de sorrisos e gestos aparentemente amorosos. O choque de perceber que todo o seu passado estava impregnado de intenções ocultas fez com que eu repensasse cada momento de interação com ela. Aquela calmaria que sentíamos agora era frágil, construída sobre limites legais e sociais, mas não sobre confiança real. Mesmo com a justiça agindo, a presença psicológica dela permanecia. As cartas, mensagens e pequenas indiretas nas redes sociais eram lembretes constantes de que o perigo não estava completamente erradicado. Cada gesto, mesmo mínimo, exigia avaliação cuidadosa. Aprendi que a segurança não vinha apenas da ausência física da pessoa tóxica, mas da construção de barreiras emocionais sólidas e de vigilância constante. Porém, em meio a todo o caos, havia momentos de alívio. Poder segurar meu bebê sem medo, conseguir tomar decisões sem a sombra de uma terceira pessoa controlando cada gesto. E ver meu filho sorrir novamente trouxe um tipo de paz que parecia quase impossível semanas antes. Era uma calmaria acompanhada de silêncio inquietante, uma sensação de que algo ainda podia acontecer, mas também de que tínhamos finalmente recuperado parte do nosso espaço e autonomia. E enquanto refletia sobre tudo isso, percebi que a história estava longe de acabar. A sogra havia mostrado que podia ser perigosa, manipuladora e, em casos extremos, até altruísta. O desafio agora era descobrir como lidar com alguém capaz de extremos tão opostos, mantendo meu filho seguro, protegendo nossa família e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para possíveis gestos de mudança que não fossem armadilhas. O tempo, ainda que lento, começou a trazer pequenas mudanças. A sogra permaneceu sob supervisão legal rigorosa, mas suas cartas e mensagens continuavam chegando, agora com um tom diferente. Não havia mais ameaças diretas nem tentativas de se impor sobre nosso dia a dia, mas cada gesto era analisado com desconfiança. Meu marido e eu aprendemos a equilibrar prudência com abertura mínima, permitindo que nosso filho tivesse, de forma controlada, uma relação com a avó sem risco de reviver o trauma. A primeira visita supervisionada foi tensa. Ela entrou no apartamento com o mesmo sorriso que outrora escondia intenções sombrias, mas desta vez, limitada pelo contexto legal e por nossa vigilância. Não tinha como impor seu controle. Ela se sentou à distância, observando o neto brincar, e pela primeira vez, percebi um gesto genuíno de interesse. Não era manipulação, pelo menos parecia sincero. Meu filho se aproximou dela espontaneamente, oferecendo brinquedos e risadas inocentes. Aquilo trouxe um misto de alívio e cautela, uma lembrança de que o amor genuíno ainda podia existir mesmo após tanta destruição. Ao longo dos meses seguintes, pequenos sinais de mudança começaram a aparecer. Ela passou a perguntar, discretamente e de forma respeitosa, sobre o bem-estar do bebê, oferecendo conselhos quando solicitados. Não havia ordens, não havia imposições. Cada gesto era limitado e cuidadoso, como se ela estivesse aprendendo a se inserir na nossa vida sem tentar dominar. Meu marido, testemunhando essas mudanças graduais, começou a intervir com mais segurança, garantindo que os limites fossem respeitados, mas permitindo que minha sogra demonstrasse que podia existir algo positivo naquele relacionamento. Mesmo assim, permanecia um medo silencioso. Cada visita, cada mensagem, exigia atenção. Sabíamos que a linha entre cuidado e controle era tênue. Ela havia mostrado seu pior lado, e isso não podia ser ignorado.
Aprendemos a identificar sinais sutis de manipulação e a reagir rapidamente, protegendo nosso espaço e nossa família. O equilíbrio era delicado, mas possível. Com o tempo, minha sogra começou a fazer algo inesperado, pequenos gestos de sacrifício genuíno. Em uma ocasião, sabendo que estávamos enfrentando problemas financeiros com gastos do bebê, ela ofereceu ajuda sem esperar reconhecimento ou controle. Não houve imposição, apenas uma oferta prática que meu marido e eu aceitamos com cautela. Foi o primeiro momento em que senti que o ciclo de abuso poderia, eventualmente, se quebrar, mesmo que apenas parcialmente. Enquanto isso, nosso lar começou a se reorganizar. Criamos rotinas claras, regras para visitas e comunicação, e principalmente, um espaço seguro para nosso filho. Ele começou a recuperar confiança, sorrindo livremente, dormindo melhor e interagindo de forma saudável. A tensão constante diminuía, substituída por vigilância consciente e limites firmes. Meu marido e eu aprendemos a trabalhar como uma equipe, equilibrando proteção e abertura mínima. O passado sombrio da sogra, os atos de insanidade e os sequestros emocionais não desapareciam, mas agora existiam como lembranças que fortaleciam nossa determinação. Cada gesto de bondade dela era visto com prudência, cada mensagem analisada, mas a possibilidade de reintegração parcial começava a se concretizar. Era um equilíbrio delicado, construído sobre aprendizado, observação e paciência. E então, algo surpreendente aconteceu. Durante uma visita, ela começou a compartilhar memórias antigas, histórias de sua própria infância e os erros que havia cometido ao longo da vida. Pela primeira vez, percebi não apenas uma tentativa de conexão, mas um reconhecimento genuíno de suas falhas. Ela parecia entender que seu comportamento havia causado dor, e estava tentando, dentro de seus limites, reconstruir pontes. Foi nesse momento que percebi que nem toda história de maldade é definitiva. Pessoas capazes de extremos, quando contidas e monitoradas, podem mostrar lampejos de humanidade. Mas a cautela continua sendo essencial. Aprendemos que confiança não se reconstrói da noite para o dia, ela exige tempo, limites claros e observação constante. A convivência nova, ainda que não perfeita, trouxe esperança. Meu filho crescia em segurança, cercado de limites firmes e de amor genuíno. Meu marido e eu nos fortalecemos como casal, aprendendo a proteger nossa família e a reconhecer sinais de perigo. A sogra, limitada, mas presente, começou a desempenhar um papel mais positivo, embora vigiado e restrito. No entanto, havia sempre uma sensação inquietante, um lembrete silencioso de que a história não poderia ser esquecida completamente. Cada gesto, cada visita, era uma prova de que a insanidade podia voltar a qualquer momento, e que o equilíbrio conquistado era delicado e frágil. Ainda assim, a paz relativa e a segurança parcial que conquistamos mostraram que era possível reconstruir uma vida após o trauma. Nosso lar voltava a ter risos, pequenas alegrias e rotina, mesmo carregando cicatrizes profundas. A sensação de vitória vinha acompanhada de vigilância constante, lembrando que a sombra da loucura poderia surgir novamente. No fim, percebi que a história não é sobre perdão absoluto, mas sobre sobrevivência, proteção e limites claros. É sobre aprender a viver com pessoas complexas, até mesmo perigosas, sem deixar que destruam a paz de quem se ama. Meu bebê estava seguro, nosso lar reconstruído e a sogra, limitada e monitorada, se tornava apenas mais um elemento controlado na equação familiar.